que o Evangelho é poderoso, o reino de Deus está sendo manifesto. Alguém se reconcilia com Deus quando alguém se aproxima de Jesus e reconhece Ele como Salvador. A Bíblia fala que os céus fazem festa, os anjos fazem festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando há reconciliação na família, quando há restauração no lar, quando há cura, quando há milagre. Meu Deus, é como se o céu se abrisse e os portais celestiais fossem abertos. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia e participe comigo. Permita que a palavra do Senhor possa entrar no seu coração nessa noite. Refugério, que você quiser, pode sentar ali atrás. Tá? Tem refugério, se ele quiser, ele pode ficar sentado lá atrás. Não tem ninguém. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, nós iremos ler o versículo 37 em diante. Amém? Versículo 37. Diz assim o texto: E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos diante dessa palavra que tem o poder para libertar, para curar e para principalmente transformar a vida de uma pessoa, não é verdade? E em Hebreus 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. Esse é o poder da palavra de Deus. Então nós, aqui nessa noite, nós temos a oportunidade, o privilégio de estar diante da palavra do Senhor. Parece que é uma coisa pouca, uma coisa pequena, mas só parece aos olhares daqueles que nunca experimentaram o poder da palavra de Deus. E principalmente a presença de Jesus. Quando nós lemos um texto como esse, nós podemos perceber aqui que Jesus, a fama dele naquela época, quando ele começou a divulgar o Evangelho, começou a falar do reino de Deus, e principalmente curando e libertando as pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos, pessoas que estavam possessas por entidades malignas. Essas pessoas eram curadas apenas pelo falar de Jesus, pela presença de Jesus. E quando ele dava uma ordem, aqueles demônios saíam daquelas pessoas. Então você imagina uma pessoa que estava há muito tempo aprisionada por Satanás, vivendo uma vida de humilhação, de desgaste, uma vida como é que eu posso falar? De desgraça, de total desgraça. Só que quando Jesus chega em um ambiente onde ele tem a oportunidade de pregar, de anunciar, e ele só faz isso porque há pessoas que querem de fato ouvir. E em Romanos, no capítulo 10, fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando essa fé ela se manifesta na nossa vida, só se manifesta porque ouve a palavra de Deus sendo anunciada, sendo pregada. E aqui não foi diferente. A fama de Jesus começa a crescer, porque pessoas eram curadas, pessoas eram libertas e principalmente a palavra se divulgava. Que palavra é essa? Era a mesma que aqueles religiosos pregavam? Não, mas era um ensinamento que falava acerca do reino dos céus.
um ensinamento que falava acerca do Pai, daquele que não apenas era o Deus criador do universo, mas daquele que queria ter, de fato, um relacionamento com seus filhos. E os filhos são aqueles que recebem a Jesus como único e eterno Salvador da sua vida. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós saímos do estágio de criatura e passamos para filhos. Isso é maravilhoso. Sabemos que nós não somos apenas criaturas dessa terra, mas que somos filhos de Deus, filhos escolhidos por Deus, separados por Deus, para viver nessa terra, para viver uma vida íntegra, verdadeira e sincera. E Jesus, ele, por mais que a fama dele se divulgasse, agora ele está tendo a oportunidade de ser convidado para entrar na casa de Pedro. Só que quando ele entra naquela casa, o que chega aos ouvidos dele é que a sogra dele estava enferma, estava com febre, uma febre muito alta. E rogaram a Jesus que ele pudesse ali naquele momento, ele que já curou tantas pessoas no caminho, né? Quantas pessoas por onde ele passou, ele curou. O que seria para ele, então, curar aquela mulher que estava enferma? E aí você fala, é só mais uma cura, é só mais um milagre. Mas não, na vida daquele que recebe, é uma maravilha de Deus. Aquele que recebe a cura, se sente maravilhado, se sente tocado por essa palavra. Quem recebe um milagre, quem recebe uma palavra, é uma pessoa que pode se sentir privilegiada. Porque de tantas pessoas que foram alcançadas, aquela mulher, dentro de casa, foi alcançada. Olha só, Jesus, para curar as pessoas, era na rua, era andando, era as pessoas tocando nele, pedindo uma cura. Aquela mulher não. Ela estava em casa, deitada, com febre, e de repente, imagina você nessa situação. Você com febre na sua casa, com dor, e de repente você olha ao redor, a casa está enchendo de gente, está enchendo de pessoas dentro de casa. E aquela mulher, ela olha ao redor e fala, o que eu faço agora? Eu não tenho condições físicas para poder curar, para poder servir essas pessoas. Eu não tenho condições físicas para poder auxiliar esse monte de gente que está entrando na minha casa. Mas mal sabia ela que aquelas pessoas entrando não eram apenas pessoas para estar na casa dela, mas eram pessoas que traziam a cura, o milagre para dentro do seu lar. Então aquela mulher está ali e alguém chega para Jesus e fala, mestre, essa mulher está enferma. Jesus, diz o texto aqui, que rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, o que Jesus faz? Ele repreende a febre. E essa febre a deixou. E quando essa mulher, ela se sente curada, a febre vai embora, o que ela faz? Ela levanta e vai servir as pessoas. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós nos aproximamos de Jesus querendo uma cura, querendo um milagre. E Jesus, de fato, está pronto para curar. Jesus está com vontade de curar, de libertar. É o desejo de Jesus que as pessoas sejam libertas, que as pessoas sejam saradas. Mas também tem que haver da nossa parte um reconhecimento de que Ele é não apenas aquele que cura, mas que Ele é o Salvador da nossa alma. Quando essa mulher recebe a cura, a febre deixa ela, o que ela faz? Ela vai servir. Então, o que muitas das vezes não acontece na vida das pessoas é que elas alcançam o milagre, elas alcançam a cura, elas alcançam uma porta aberta, elas alcançam um milagre que parecia impossível, mas o que elas fazem? Eles continuam prostrados nos seus problemas. Eles continuam no mesmo problema, e quando aquele problema é solucionado, eles tratam de arrumar um outro para colocar no lugar daquele, porque parece que as pessoas não gostam de serem curadas. Parece até que as pessoas não gostam de viver longe dos problemas, mas elas continuam atraindo problemas para a sua própria vida. Por quê? Porque não há o reconhecimento de que foi a mão de Deus que trouxe a cura, que trouxe o milagre, que trouxe um novo ambiente para o nosso viver, um novo respirar para a nossa vida. Então, o que falta para mim e para você talvez seja se levantar e servir. Pastor, eu não tenho nenhum problema desse tipo, então está faltando servir. O que você está fazendo
que ainda não está servindo. Porque essa mulher, assim que a febre deixa ela, Jesus repreendeu aquela febre, ela não viu mais problema algum para que ela pudesse servir as pessoas. E é isso que Jesus está trazendo para nós aqui, que nós possamos nos levantar desse lugar de enfermidade, que a gente possa se levantar desse estado mental que nós encontramos, que nós sempre estamos buscando refúgio para o nosso corpo e não para a nossa alma. Porque o que Jesus veio prometer para nós foi refúgio para a alma, descanso para a alma e não para o corpo. O corpo é feito para o trabalho, o corpo é feito para caminhar, o corpo foi feito para você botar ele para andar, para cumprir a palavra, para cumprir o ide de Jesus, ide e pregai. Quando ele fala ide e pregai, ele está dizendo assim, sai do teu lugar. Não adianta, você não vai pregar o evangelho estando sentado na tua sala. Você não vai pregar o evangelho estando descansando no seu quarto com ar-condicionado. Não, você vai pregar o evangelho indo até aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Você vai pregar o evangelho crendo nessa palavra, conforme a palavra foi falada. Levantar e servir. Levantar e servir. Irmãos, nós precisamos ter a consciência que fomos chamados para servir. No primeiro momento, você se aproximou de Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de uma dor, por causa de uma angústia, por causa de um vazio no peito. Mas essa enfermidade e tudo isso que foi falado aqui, já passou dessa fase. Nós precisamos dar a próxima fase. Passamos para o próximo nível, o nível de servir, o nível de estar pronto para entregar algo para alguém que ainda não tem. Porque se você tem um pouquinho só, quem não tem nada, está precisando desse pouquinho que você tem. Talvez você fale, pastor, mas eu não tenho entendimento. Mas o pouco entendimento que você tem é o suficiente para quem não tem nenhum entendimento. Então, não se coloque num lugar onde você diga que você não tem capacidade. Porque aquela mulher, até não ter um encontro com Jesus, ela também não tinha capacidade. Mas a partir do momento que ela foi curada, a capacidade de servir foi entregue nas mãos dela. E ela não pensou duas vezes. Ela não pensou, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Muito pelo contrário. Ela se sentiu grata, se sentiu alegre, ela se sentiu para cima, ao ponto de dizer, esse agora é o meu momento. Jesus fez por mim o que ninguém pôde fazer. Esse agora é o meu momento. É o momento de eu servir. Com o quê? Com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Eu não vou servir em parte, eu vou servir completo. Porque não se faz a obra de Deus pela metade. No livro do profeta Jeremias fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nós precisamos viver um tempo onde nós iremos servir a Deus com excelência, com o melhor que você tem, com a capacidade. Eu só sei fazer até aqui, então faça o teu melhor. Entregue o teu melhor. Se esse é o teu melhor, faça. E faça com excelência. Não adianta você querer oferecer um sacrifício ao Senhor pela metade. Você não pode oferecer um louvor, uma gratidão a Deus pela metade. Não. Você precisa fazer completo, com qualidade. Deus, Ele espera isso de mim. Ele espera isso de você. Que você se entregue numa totalidade. A gente não pode entregar só uma parte ao Senhor. Deus, um dia, fez uma promessa a Abraão. E ele falou, olha, de ti serão benditas todas as nações da terra. A partir de você, será uma bênção. Eu te farei uma bênção. Só que Abraão já estava avançado em idade, a mulher dele também. Mas eles não tiveram filho. Não se cumpriu a promessa. Independente da idade, a promessa foi cumprida. E quando ele estava com a promessa nos braços, Deus falou, agora me dá essa promessa. Me dá, eu quero essa criança. Sacrifica. E Abraão não pensou duas vezes, ele simplesmente obedeceu. Ele falou, eu não tinha, agora eu tenho. Veio da mão dele. Então se ele está pedindo, nem é meu, é dele. Só estou devolvendo o que é dele. E Abraão vai lá, disposto a sacrificar um sacrifício do seu próprio filho. Quem de nós aqui faríamos isso?
Quem de nós sacrificaríamos o bem mais precioso que a gente tem em casa? Quem de nós aqui entregaria algo tão precioso, esperado a vida inteira, e entregaria ao Senhor? Faça essa reflexão. Mas Abraão não pensou duas vezes. Abraão foi lá, colocou a criança lá, mas uma voz foi dirigida a ele, dizendo: não faças nada com o menino. Não faças nada. Já vi o teu coração. Você é capaz de entregar o teu tudo a mim. Será que nós somos capazes de entregar o nosso tempo ao Senhor? Será que nós somos capazes de servir ao Senhor como essa mulher que estava enferma e logo, imediatamente, foi servir as pessoas? Marta e Maria eram duas irmãs, e essas duas irmãs estavam ali quando Jesus entrou na sua casa e ensinava as pessoas, junto com seu irmão Lázaro. E naquele dado momento, enquanto Jesus ensinava, Maria estava aos pés de Jesus. Maria estava ali próxima de Jesus, ouvindo, aprendendo, se alimentando. Marta estava preocupada com os afazeres. Marta estava totalmente ocupada em servir. Mas ela estava errada? Não, porque alguém precisa servir. Só que nós precisamos aprender que, para servir e servir bem, temos que sentar e aprender. Mais importante do que servir é sentar e aprender, para que você possa servir com excelência. Sem excelência, você não vai conseguir fazer um bom trabalho para Deus. Logo, você está dizendo que você é uma pessoa mediana. E uma pessoa mediana não vai conseguir fazer grandes feitos. Para a gente fazer grandes feitos, nós precisamos estar um pouco acima da média do que as pessoas fazem. Porque fazer o que todo mundo faz, todo mundo é capaz. Mas fazer diferente é só para quem tem coragem. E quem já reconheceu que Jesus é o nosso único, eterno e suficiente Salvador da nossa alma. Quando você reconhece Jesus, experimenta Ele, nada mais nos satisfaz a não ser a presença de Jesus na nossa vida. Então, você serve, mas serve com qualidade. Você serve, mas serve com excelência. Você serve com prazer, com desejo, com vontade. O seu coração queima de amor, de fazer qualquer coisa que seja. Não importa o que seja. Ah, mas o meu ministério não é esse. Não importa, mas é para o reino de Deus. É para o crescimento do reino. Eu vou servir, vou fazer com amor. Vou fazer com dedicação, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que eu seria se não fosse a mão de Jesus na minha vida. E com esse pensamento, a gente começa a construir uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. Porque você começa agora, a primeira fase do servir bem ao Senhor, começa no relacionamento com Ele. Porque você não pode servir alguém que você não saiba qual é o gosto dessa pessoa. Você não pode querer agradar alguém sem saber o que aquela pessoa gosta. Você não pode chegar para uma pessoa e falar assim: eu quero agradar ela, mas sem saber o que ela gosta. Você imaginou? Você vai comprar umas flores e aí a pessoa gosta de orquídea, mas você só sabe que ela gosta de flores. Mas você compra uma outra que não é orquídea. Ou seja, a pessoa vai até receber, mas não vai olhar com bons olhos. Porque você não deu aquilo que agrada. O nosso Deus também é assim. Você precisa entregar para Ele aquilo que o agrada. Você precisa conhecer o que agrada ao Senhor. O que deixa o coração de Deus alegre pela tua vida. Você já imaginou um pai que é feliz com as atitudes de um filho? Nessa terra, né? Ele tem orgulho de dizer para as pessoas. Ele tem orgulho de chegar na roda de amigos e falar dos filhos. Vamos falar de filho? A maioria não quer falar de filhos, porque já vive tantos problemas com o filho. Mas aquele pai que é alegre com o seu filho, que é bom, ele tem prazer, ele fala: não, meu filho é estudioso. O meu filho, ele é dedicado. O meu filho, ele é diferente. E aí, vai se tornando até uma conversa chata para aqueles que têm filhos rebeldes, para aqueles que não têm filhos que não querem nada. Aí fala: pô, que assunto chato, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque o teu filho não é igual ao filho daquele que é dedicado. Mas um pai feliz com um filho dedicado, ele quer falar para todo mundo. Não existe assunto melhor a não ser falar daquele filho que faz tudo para dar certo na vida. Não é verdade? Isso é um fato, irmão. Agora imagina, quando Satanás, ele ia ao trono de Deus, num certo tempo. Ele tinha acesso aí a Deus. E quando Satanás chegou lá, ele falou assim:
Ah, tá tudo bem? E aí, Satanás? Tá vindo da onde? De rodear a terra. É mesmo, é? Se você rodeou a terra, você viu o meu servo Jó. Se tu rodeou a terra, não é possível. Você viu o meu servo. Olha Deus falando com alegria de Jó. Eu fico imaginando isso. Aí o Satanás falou: ah, mas para ele é mole. Né? Ele tem filhos, tem dinheiro, tem gado, ele tem tudo do bom e do melhor. Tira isso dele para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E aí Deus falou: não, pode ir lá. Pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. E aí, a pergunta que eu faço é: já imaginou o que Satanás falaria para Deus se ele fosse lá hoje e falasse assim: e aí, Satanás, está vindo de onde? De rodear a terra. Viu a minha serva? O que Satanás falaria de você? Viu o meu servo? Será que ele falaria assim? Ah, ele só é feliz porque ele ora bastante, porque ele clama, ele lê a Bíblia, né? Ele está sempre na igreja, ele está sempre participativo, ele está sempre querendo crescer. Será que Satanás falaria isso ou falaria assim? Isso aí está na minha mão, pô. Eu faço o que eu quero. Basta uma coisinha assim que já explode. O que Satanás falaria de você se ele fosse agora no trono de Deus? Mas com Jó não foi assim. Deus falou: pode tocar na vida dele, pode tirar tudo. Houve um vendaval, a casa que os filhos dele estavam lá, caiu sobre os filhos, matou os filhos. Teve um temporal, ele perdeu as vacas, perdeu o dinheiro, perdeu todo mundo, perdeu tudo. E aí ele voltou lá. E aí, Satanás? Está vindo de onde? De rodear a terra. Observaste o meu servo Jó? Ah, ele perdeu tudo, mas pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Pode tocar na carne dele. Só não tira a vida, que só quem tira a vida sou eu. E aí, Jó ficou doente. Jó ficou doente. Não perdeu a sua vida e não blasfemou do Senhor. Reclamou? Reclamou. Falou coisas que não era para falar? Falou. Mas não blasfemou de Deus. Então nós precisamos aprender que as dificuldades da vida não significa chegar o tempo de você reclamar de Deus. Quem sabe Deus não está permitindo, né? Que até o diabo toque na sua pele ou toque na sua casa. Porque uma coisa eu digo para vocês e tento ensinar: pare de louvar Satanás, dizendo que Satanás está furioso e que ele está trabalhando na tua vida. Quando você faz isso, você está exaltando Satanás, dizendo que ele tem poder na tua vida, ele tem poder na sua casa. Nenhum poder ele teria se não fosse dado primeiro por Deus. Então, se ele faz, é porque Deus permitiu. Para de terceirizar o problema, reclama direto com quem liberou o problema. Foi Deus. Fale direto com Deus. Ele que é o causador, ele que permite. Lá no livro de Isaías fala que ele cria o mal e faz as trevas. Ele cria o bem e faz a paz. As trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Então, se você tem que reclamar e louvar, louve a Deus. Faça como Ruth, né? Aquele livro de Ruth que ensina. É a mão do meu Deus. É por isso que eu estou sobrevivendo. É por isso que eu estou passando essa luta. É por isso que eu estou passando esses problemas. É a mão do meu Deus. Não é Satanás, não é diabo, não é nada. É a mão do meu Deus. É Ele que permite. É Ele que faz. Se eu estou passando um problema grande, é a mão do meu Deus. Se a luta está grande, se a enfermidade está grande, é a mão do meu Deus. Ah, então Deus é mau? Não, Ele está permitindo. Porque tem pessoas que só vão se aproximar de Deus na dificuldade. É isso que Deus quer? Claro que não. Por isso que a palavra está sendo pregada. Por isso que o Evangelho está sendo anunciado. Porque não precisa sofrer. Não precisa passar pela dor. Se entregue a Ele agora, em nome de Jesus. Faça como essa mulher, a sogra de Pedro. Talvez, para muitos, a sogra é sinônimo de problema. Mas Pedro não, na casa dele. Acredito eu que a sogra era uma bênção na vida dele. Ao ponto de rogarem a Jesus que, aleluia, Jesus fosse lá e curasse essa mulher. O que Jesus, na mesma hora, fez o quê? Ele curou. Ele libertou aquela mulher daquela enfermidade. E o que aquela mulher faz? Levanta e vai servir. E a partir daquele momento, olha só, irmãos, glória a Deus.
No versículo 37, fala, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, aleluia, e levantando-se logo, servia-os. Olha o que aconteceu depois disso. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, nos traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam o quê? Demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Aleluia. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. E ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Esse era o ministério de Jesus. Ele foi enviado para pregar o evangelho do reino de Deus. Aonde? Em todos os lugares. Só que o espaço geográfico que Jesus podia pregar era ali na Galileia, era em Jerusalém. Só que quando Jesus morre e quando ele ressuscita, ele dá uma ordem para a igreja. Ele fala assim, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Não importa a condição. O evangelho é para ser pregado a toda criatura. Ele não está falando do estado dessa pessoa. Se ela é magra, se ela não é, se ela é azul, se é amarela. O evangelho precisa ser pregado para toda criatura. E por que não, então, irmãos, começarmos a pregar nas pessoas próximas de nós? Por que não pregamos daquelas que estão próximas? A gente não precisa sair por aí pelo mundo inteiro, andando e gastando dinheiro, se a gente não conseguiu fazer esse trabalho ainda próximo de nós. Não é verdade? Então vamos manifestar o reino de Deus. Quando a gente manifesta o reino de Deus, é através de atitudes, de gestos, de comportamentos. E quando nós temos comportamentos que comprovam que o evangelho é poderoso, o reino de Deus está sendo manifesto. Vocês não têm ideia, quando alguém se reconcilia com Deus, quando alguém se aproxima de Jesus e reconhece Ele como Salvador, a Bíblia fala que os céus fazem festa, os anjos fazem festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando há reconciliação na família, quando há restauração no lar, quando há cura, quando há milagre. Meu Deus, é como se o céu se abrisse e os portais celestiais fossem abertos, e aquela pessoa que viveu esse momento, ela começa a descobrir e a viver que há um plano maravilhoso de Deus para a humanidade, que é salvar, curar, libertar e transformar. Esse é o Evangelho. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui agora, nesse momento, você precisa entender que se a sua enfermidade foi embora, se o seu problema ainda persiste, pare agora. Peça que Jesus possa te curar. Talvez seja uma depressão. Você está vivendo uma depressão e não sabe. Tem gente vivendo problemas de ansiedade e não sabe. E não procuram buscar ajuda. Você precisa buscar ajuda. Você precisa de auxílio. Talvez o teu problema não está ao teu redor, está dentro de você. E só que você não consegue enxergar esse problema dentro de você. E aí você atribui o problema para terceiros. Alguém está entendendo essa palavra? Mas quando você começa a olhar para dentro de você, é maravilhoso. Porque o Espírito Santo de Deus, acredite, ele vai se manifestar na sua vida. Hoje eu conversei com um jovem, ele falou, eu cuido de uma pessoa, né, da minha família, e eu estava tratando aquela pessoa como alguém que eu conheci quando tinha 8, 9 anos de idade. Eu esqueci que aquela pessoa cresceu e que eu não posso mais tratar ela como eu era criancinha. Mudou. Mas como eu sou mais velho, eu precisava então de entender como fazer para cuidar dessa pessoa. Eu quero aproveitar esse problema e deixar para você aqui. Toda vez que você tiver um problema que você não consegue resolver, você precisa parar e falar com Deus. Falar com Deus e pedir a Ele, Senhor, me ajuda, me mostra como lidar com essa pessoa. Como eu faço para lidar com essa pessoa? Ele falou que enquanto falava com Deus, Deus falou assim, lembra que agora ela não é mais aquela garotinha, é uma mulher. Ela já tem uma certa idade.
trate ela como a mulher que ela é, ou trate ele como o homem que ele é. A gente fica olhando muito para os filhos, ou os netos, ou sobrinhos, como se fossem criancinhas, e eles não são mais. Já tem uma determinada idade, é preciso tratar com a responsabilidade que a idade traz. Porque em determinados tempos da nossa vida, não dá mais tratar como aquela menininha. Agora, já tem uma certa idade, já viveu certas coisas, é uma mulher. Aquele cara, que era um garotinho, que andava na rua e que não tinha responsabilidade, chegou a idade, chegou o tempo em tratar aquele cidadão como o homem que ele é. E que ele precisa entender que está na hora de dar seus pulos, de resolver a sua própria vida. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer o que está acontecendo nessa geração. Os filhos estão fazendo 40 anos e não querem sair mais de dentro de casa da mãe e do pai. Por quê? Nunca vão entender que chega um tempo que é necessário você construir a sua própria casa, construir a sua própria vida. A mãe vai ficar chateada e triste às vezes, mas não interessa, é o ciclo da vida. O pai, meu filho vai embora. Sim, precisa ir embora. Acho que o pai é o único que quer que o filho vá embora. Mãe não, mãe quer que fique. Não é verdade? Mas pai não, pai fala assim, ó, deu a hora, vamos lá, estou querendo ficar à vontade na minha casa com a minha mulher. Aleluia. Não é verdade? A mãe não, ela quer sempre, coitado, meu filhinho, 38 anos. Nunca trabalhou, nunca assinou uma carteira. Nunca pegou uma caixa. Vai ser até quando isso? Né? Então, gente, nós como cristãos, como crentes em Deus, precisamos aprender com a palavra que tudo tem um ciclo na vida. E tudo há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de se alegrar, mas também há tempo de ficar triste. Há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, se há tempo para todas as coisas, nós precisamos entender que se as pessoas ao nosso redor não querem viver o tempo que Deus tem para elas, a gente precisa dar destino para elas. Alguém está entendendo essa palavra? Porque senão a gente vai, sabe fazer o quê? Vai ensinar esses adultos a serem eternas crianças, que não são mais. Não são mais crianças. E aí, esse problema, que era para ter até uns 20, 25 anos, vai se arrastar. Quer dizer, a mamãe e o papai vai estar sempre tendo que ajudar o rapaz que já era para estar ajudando em casa. Já era para estar ajudando em casa. Eu lembro que uma vez lá em casa, eu estava trabalhando, só que eu só comprava relógio e tênis. Porque eu só queria comprar relógio e tênis. Aí um dia eu fui na casa de um amigo, aí tinha a televisão maneira no DVD, na época DVD. E caraca, lá em casa não tem. Eu só trabalho, compro besteira e como, só comidas. Fui lá na minha Casa Bahia, comprei um DVD. Falei, não, na minha casa tem que ter também. Na minha casa tem que ter também coisa de qualidade. Então a gente tem que aprender, cara. Tem que amadurecer, tem que crescer. E ter coisas boas pra gente, sim. Mas tudo é com esforço. É com luta. Para me comprar aquilo ali, foi em suaves prestações. Mas eu tive. Por quê? Porque eu trabalhava, graças a Deus. Então, os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, não querem mais sair da barra da mãe. Eles vão ficar velhos garotos dentro de casa. E a Bíblia me ensina ao contrário. Tem uma hora que a gente precisa aprender. Você sabia que na cultura judaica, quando a criança faz 15 anos de idade, o pai pega um valor e entrega na mão dele. Fala assim, esse valor aqui é para você aprender a administrar dinheiro. Agora você está saindo da fase de menino para a fase de adulta. Você tem que aprender que você não vai mais ficar me pedindo dinheiro. Você tem que aprender a multiplicar esse dinheiro. Então, a cultura judaica, pode ver que os israelenses sempre estão em guerra, em conflito. Aí destrói a cidade, destrói tudo. Aí passa alguns anos e constrói rápido. Por quê? A mentalidade do judeu é de construção e de desenvolvimento. Podemos dizer que é o povo mais próspero da terra. Porque não importa se o tamanho do país deles é pequeno. A mente deles é gigante.
Então, o que nós estamos falando aqui é de mentalidade. Ou a gente abre, expande a nossa mentalidade para um crescimento exponencial, ou a gente vai viver sempre no mesmo círculo, andando igual o povo no Egito, 40 anos sem sair do lugar, sem chegar na terra prometida. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero atravessar esse deserto, irmão. Quem mais quer isso aqui? A gente pode sim passar pelo deserto, porque o deserto é lugar de aprendizado, lugar de ser preparado, de ser tratado é no deserto. Não reclame dos problemas da sua vida e nem no deserto que você está passando, porque Deus está te preparando, porque do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Quem crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Faça como essa mulher, levante. Você já foi curado, você já foi curada. Levante-se para servir. Há uma grande obra a ser feita. E o Senhor conta comigo e conta com você.